Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula Lei Maria da Penha, né? Essa é a nossa aula de número 9. Convidar você aí que presta concurso para assistente social do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agora no dia 8 de janeiro as inscrições ficam abertas para todo o Estado de São Paulo, o psicólogo também, tá? Tem edital, a banca aplicativa é a VUNESP. Nós estamos gravando esta aula pensando no concurso de assistente social e de psicólogo e teremos muitas outras leis que são referências para esse concurso. Acompanhe aqui na nossa playlist, lembrando que todas as aulas é possível você adquirir o PDF com questionários, perguntas, aulas elaboradas em cima desse material para os seus estudos. Seja qual for o concurso que você vai prestar, tá bom? Eu sou o professor Arcângelo, explica isso direitoconcurso.com, é onde você adquire esse material. Pessoal, é muito barato, tá? Para ajudar aqui a gente o canal, que ajuda vocês também. Nós estamos estudando Lei Maria da Penha e estamos aqui no artigo 24A, que fala do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ou seja, quando o suposto agressor descumpre uma medida protetiva concedida à vítima e ele descumpre. O 24A diz assim, ó: descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgências previstas nesta lei. Bem, aqui é um caráter tipicamente penal da lei, tá? Não estamos vendo uma parte processual da lei, mas a parte que cuida das penas. Veja, descumprir uma decisão judicial de medida protetiva pode dar de 2 a 5 anos de reclusão, que é cadeia, né? Veja, e multa, não é ou multa, é e multa. Essa alteração em 2024, então é bem recente. Importante essa exigência aqui, ó, agora de 2 a 5 anos para a pena no caso de descumprimento de medida protetiva. Muito importante, hein? Anotem aí. Parágrafo 1º. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Veja, a configuração do crime para que o crime de descumprimento da medida seja o descumprir a medida, vai independer se foi o juiz da vara de violência doméstica e familiar, se foi da vara comum, perfeito? Quem deferiu a medida não vai interferir na tipificação do crime. Parágrafo 2º. Pessoal, deixa eu explicar. Melhor isso para quem não é da lei, né? Os recursos que às vezes cabem quanto às decisões judiciais, muitas vezes se referem ao juiz ser competente, ou seja, é o juiz que pode dar aquela decisão, ou o juiz incompetente, aquele que não seria competente para dar aquela decisão. E muitas vezes uma decisão dada por um juiz incompetente anula a decisão. Se a decisão da medida protetiva é anulada, então descumprir uma medida que já era, entre aspas, expedida por um juiz incompetente é como se esse descumprimento não fosse descumprir a lei. E aí anularia completamente, e não é o caso aqui. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Ou seja, o juiz pode ser de uma vara civil, de uma vara criminal, pode ser do juizado, não importa. Ele tem competência para isso, tá bom? Parágrafo 2º. Na hipótese de prisão em flagrante, ou seja, pega o cara descumprindo a medida protetiva, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Veja, descumprimento de medida protetiva não cabe fiança, ou seja, o delegado não vai arbitrar uma fiança que, em caso de ser paga, ele será posto na rua, livre. Não. Só o juiz poderá estabelecer uma fiança em caso de descumprimento de medida protetiva.
O parágrafo 3º diz que o disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis, ou seja, poderá haver outras sanções, ok? Além dessas previstas aqui. Muito bem. O capítulo 3, pessoal, vai falar da atuação do Ministério Público, que é o promotor de justiça, certo? Diz assim, ó. O Ministério Público intervirá quando não for parte nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, o Ministério Público intervém quando não for parte nas causas de violência doméstica. Por quê? Ele é um fiscal da lei, ele vai acompanhar todo o processo, independentemente dele ser parte ou não daquele processo. Lembrando, parte seria assim, ou o autor da ação, quem está sofrendo a ação, ok? Artigo 26. Caberá ao Ministério Público, portanto, representado aí pelo promotor de justiça, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, quando necessário. Então, o que cabe ao Ministério Público fazer nos casos de violência doméstica e familiar? Incisos agora, né? São 3 incisos. Requisitar força policial e serviços públicos de saúde, educação, assistência social e de segurança, entre outros, para atender a mulher, evidentemente. 2. E claro, também ao agressor no caso aí de precisar de tratamento psicológico. 2. Fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica. Vamos lá. Fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar e adotar de imediato as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a qualquer ou quaisquer irregularidades constatadas. A fiscalização de todo serviço público de atendimento à mulher, no caso de violência doméstica, cabe ao Ministério Público, não ao juiz diretamente. O juiz também pode fazer essa fiscalização, mas é o papel primeiro do promotor de justiça do Ministério Público. Cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Cadastrar, né? Vocês vão ver que são as disposições finais aqui da lei que fala como que é esse cadastro, tá? Assistência judiciária, capítulo 4, é o artigo 27. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no artigo 19 desta lei. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, ou seja, o processo corre na justiça. Essa mulher, ela está envolvida como vítima numa situação criminal ou civil, sempre acompanhada de advogado, ok? Muito bem, exceto o 19. Artigo 28. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso ao serviço da Defensoria Pública. Onde não há Defensoria Pública, vai haver convênio da Defensoria, através da Procuradoria-Geral do Estado, com as seções das OABs, ok? A Defensoria ou Assistência Judiciária Gratuita nos termos da lei em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. Veja, garantida a mulher em situação de violência doméstica e familiar acesso a serviço de defensoria que será prestado no ambiente judicial e no policial. Claro, acho que estão pensando aqui numa cidade maior, né? Porque nem sempre na sede policial tem um setor ali ocupado pela defensoria, ok? Já os fóruns em geral têm. Título 5. Da equipe de atendimento multidisciplinar. Lembrando, né, no caso de atendimento de violência doméstica, tem que haver uma equipe multidisciplinar composta de psicólogos, assistentes sociais e outros da saúde, etc. Tá?
Artigo 29. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher que vierem a ser criados, lembra da criação, esta lei aqui que institui os juizados de violência doméstica e familiar. No Distrito Federal, cabe à União criar esses juizados no âmbito e também no âmbito dos territórios. Atualmente não existem territórios, né? E no âmbito dos estados, os próprios estados que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe, poderão, não é deverá, é poderá, contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, psicólogos e assistentes sociais, jurídica, no caso de defensores, procuradores, e saúde, certo? Como havíamos mencionado aqui. Artigo 30, vocês viram que é uma leitura ajudando vocês aí com o vocabulário, né? O caput do artigo 30 diz que compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas voltadas para a ofendida, para o agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes. Eu acho que faltou aqui idosos, mas é importante idosos também, tá? Então, essa equipe multidisciplinar, basicamente, ela elabora laudos. O próprio Tribunal de Justiça tem psicólogos, assistentes sociais, perfeito? Tanto que o concurso para o qual nós estamos gravando essa aula é de psicólogo e assistente social do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Artigo 31. Quando a complexidade do caso exigir a avaliação mais aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar. Então, quando a complexidade assim o exigir, a equipe multidisciplinar, ela vai apontar, indicar para o juiz um profissional mais especializado. Veja que a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar. Artigo 32 diz que o Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, que vai, para a Assembleia Legislativa dos Estados, poderá prever recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, veja, o Poder Judiciário não tem que apenas encaixar das verbas que ele já tem, ele vai elaborar uma proposta orçamentária diretamente de recursos a serem utilizados para esse atendimento multidisciplinar. Pessoal, o título 6 fala de disposições transitórias, ou seja, enquanto a lei ainda não entrar em vigor, né? E depois tem disposições finais, perfeito? Nós vamos falar de disposições transitórias, vai ser mais uma leitura de disposições finais na nossa próxima aula, certo? Então, não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, prestigie aqui nosso canal, né? Nós que gravamos aulas totalmente gratuitas aqui para vocês. Podendo, adquira o material em PDF, vai ajudar vocês nos seus estudos e é muito barato. E você vai ajudar aqui o nosso canal. Imagine, pagar R$10 para ter acesso a essas aulas aqui, isso seria inimaginável num curso presencial, não é verdade? Muito bem, não estou chorando as pitangas aqui não, tá bom? Mas se puderem ajudar, ajudem. É isso, por enquanto, até a próxima aula.